O segundo recado é que talvez eu tenha que dar uma pausinha de uns 2 minutinhos, que eu acho que meu padrasto vai chegar, provavelmente no meio da monitoria, e os meus cachorros vão latir bastante. Mas, fora isso, dando continuidade à monitoria, essa vai ser uma revisão para a prova de vocês. A prova, eu acho que ela é na terça? Não, ela é na quarta. A prova de vocês é na quarta. Então, enfim, vai ser mais uma revisão. Depois eu vou passar para vocês certinho, como é que vai ficar. A... Eu passo certinho aquelas leituras, enfim, da Luzia. Inicialmente, o... eu vou passar uma bibliografia básica, que seria do livro de Tratado de Direito Penal, do César Roberto Bittencourt, que é o que eu uso, e inclusive aquele resumo que eu sempre passo para vocês, eu passei no semestre passado também, é dele, é com base nele. E eu coloquei aqui o esquematizado que a Luzia sempre usa também para. Enfim, ele é muito bom para consulta, especialmente quando você está tendo contato pela primeira vez. Ah, uma outra questão, eu não vou passar todos os slides certinho para vocês, porque senão vai ficar muita coisa e eu deixo esse material mais para apoio também e para me guiar, não necessariamente para eu falar tudo que tá aqui. Então, primeiro ponto, como eu não tive uma monitoria anterior, eu vou dar essa introduçãozinha mais rápida. O direito penal, ele é um direito público, e ele sendo um direito público, o Estado com o particular. E sendo o Estado com o particular, você tem que impor limites à atuação desse Estado. Porque o Estado, ele é extremamente poderoso. Se você for parar para pensar, é ele que cria a lei, é ele que vai policiar a forma como essa lei está sendo aplicada, ou se ela não está sendo aplicada. E além disso, além de fazer esse policiamento, ele também tem uma função de punir. Então, Ministério Público, enfim, ele vai agir para punir. Então, ele age nessas três searas diferentes. E por isso é preciso que você tenha alguma forma de conter o poder desse Estado. E por isso temos vários princípios, dentre eles o que está no primeiro artigo do Código Penal, que é você não pode ter um crime sem uma lei anterior que a defina, e você não pode ter uma pena sem uma prévia condenação legal. Dito isso, eu já vou passar direto para essa parte dos crimes em espécie. O primeiro ponto que vocês vão perceber em todos esses crimes que vocês vão estudar esse ano é que você provavelmente não vai ver nenhum crime em que você tenha como agente uma pessoa jurídica. E aí eu volto um pouco com vocês nessa questão de ficções jurídicas. Nós temos muitas ficções jurídicas, dentre eles a pessoa jurídica. Não tem como você responsabilizar um ente que não existe de fato. E é isso que a maior parte das doutrinas falam. Mas existe uma exceção para isso nos crimes ambientais, que, pelo que eu vi, não existe, não tá isso na ementa de vocês. Então, como vocês não vão ver crimes ambientais, nunca cogitem, em questão nenhuma, que a responsabilidade é da pessoa jurídica. Sempre vai ser da pessoa física que está por trás, seja, sei lá, um chefe de operações, um diretor, alguma coisa assim. E no Código Penal que nós temos hoje, a gente tem uma inversão de valores, entre aspas, se você for comparar com códigos penais anteriores. Então, no caso, nosso Código Penal, ele tem a parte geral, com as disposições gerais, e depois ele vem com os crimes em espécie. E esses crimes em espécie, eles iniciam pelo homicídio, que é um crime contra a pessoa. Primeiro você tem os crimes contra a pessoa, patrimônio, e depois um dos últimos capítulos é sobre os crimes contra o Estado. Mas antes, os primeiros códigos penais, eu não estou falando somente dos brasileiros, mas de um modo geral, eles iniciavam com os crimes contra o Estado e não contra os crimes contra a pessoa. Então, essa é uma inversão de valores que vai acontecendo ao longo do tempo e que também é bastante relevante. Bom, agora realmente na matéria da prova de vocês. O Tribunal do Júri, na verdade, é uma matéria mais processual penal do que penal em si. Porque o que que acontece? O processo do júri é literalmente um processo, faz parte da, do processamento das ações penais. Mais especificamente, o júri, ele é composto por um presidente do júri, que em qualquer outro caso você chamaria de juiz, mas nessa ocasião ele se chama presidente do júri, e de jurados. Os jurados são leigos, pessoas do povo. Se eu não me engano, são 7. Posso estar errado, mas se eu não me engano, são 7. E esses jurados, com base no que eles sabem, que é nenhum conhecimento jurídico, praticamente, pode até ser que tenha um ou outro que tenha esse conhecimento, mas no geral eles não têm, e eles vão julgar os seus iguais. Essa é a ideia do júri. Colocar a pessoa que cometeu esse crime para ser julgado por um igual e não por um juiz.
Apesar de que o juiz ele vai estar lá, mas é mais para fazer a sentença, não é tanto para julgar a pessoa. Tanto que quem vai decidir se ela vai ser punida ou não são esses jurados. Mas, especificamente, quais crimes que vão a júri? Porque não é todo crime que vão a júri, e isso vocês sempre têm uma ideia bem clara, eu acho, até mesmo antes de entrar na faculdade. Vocês já estão no segundo ano, então. Os crimes de competência do júri são os crimes dolosos, então não tem crime culposo, são somente os crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Sendo crimes dolosos contra a vida, consumados seria quando a pessoa morre, né? E tentado, não. Além desses crimes, é preciso também falar que o júri ele também julga crimes conexos. Um dos maiores exemplos é o da fraude processual. A fraude processual é um crime, basicamente, só para vocês entenderem, quando o agente ele inova para tentar não ser punido. Então, se ele cometeu o crime, tem alguma testemunha, ele pode perseguir essa testemunha para que ela não fale nada, e ameaçar essa testemunha. Ou, por exemplo, se num contexto de homicídio, indo um pouco mais para a matéria de vocês, aconteceu ali junto um estupro ou um estupro de vulnerável. Esse vai ser um crime conexo ao homicídio, então ele vai também ser julgado pelo tribunal de júri. Mas a regra são crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Um ponto relevante para falar sobre o Tribunal do Júri também é que ele se rege por princípios constitucionais. E esses princípios constitucionais, mais especificamente, estão no artigo 5º, no inciso 38 da Constituição. E estando no artigo 5º, é uma cláusula pétrea, então entendam. Não dá para eles retirarem o júri dessa forma enquanto instituição do nosso ordenamento jurídico. O primeiro dos pontos que é trazido por esse inciso 38 é a plenitude de defesa. Nisso, entenda, não existe punição da pessoa, de qualquer forma que seja, sem que exista um advogado. Não existe um processo sem advogado. E isso não muda no júri. É preciso que tenha alguém ali para defender esse réu. Ele nunca vai poder ser julgado sozinho. Além disso, tem o sigilo das votações. E nisso, eu faço um pequeno adendo. Geralmente, hoje em dia, se você for assistir um júri, eles vão falar absolvido ou condenado, eles não vão falar o número, mas antes eles falavam o número. Então, por exemplo, se eu não me engano, eram 7, eles falavam absolvido de 6-1, de 7-0, eles falavam esse número. E apesar de eles não divulgarem quem era o jurado, você provavelmente concorda que, a depender da pessoa que estava sendo julgada, e ela saber que teve alguém que votou para ela ser condenada, ainda que ela tenha sido absolvida, pode ser que dê algum problema para esse jurado, talvez ele possa ser perseguido, enfim, esse tipo de coisa, por uma questão de segurança também. Hoje temos o sigilo das votações. Além disso, você vai ter a soberania dos vereditos. E também um pouco mais nessa questão processual. Quando a gente fala de crimes de competência do júri, ele não tem uma revisão como os demais crimes, então, como sei lá, o próprio estupro. Uma vez que ele é julgado pelo júri, o TJ ele não pode simplesmente reformular essa sentença como ele faz nos demais casos. Se houver algum erro crasso, um erro muito absurdo, o máximo que ele pode fazer é, reavaliando aquele caso, pedir que seja feito um novo júri. Mas se esse novo júri continuar errado, entre aspas, continuar com um resultado muito absurdo, não tem o que fazer. Então, o TJ ele não pode revisar, ele não pode tirar essa soberania dos jurados, porque a soberania ela é absoluta. Com relação à competência do júri, é exatamente o que eu falei para vocês. O júri ele julga crimes consumados ou tentados contra a vida, sempre dolosos, nunca culposos. Então, é uma competência mínima, são somente esses crimes. Mais especificamente, são 5, que inclusive eu coloquei a título de exemplo para vocês. Aqui, eu não vou falar todos, inclusive vocês ainda não tiveram todos, então conforme vocês forem indo, eu vou explicando cada crime para vocês. Dando início, de fato, aos crimes em espécie. O homicídio, ele está descrito no artigo 121 do Código Penal, e ele tem duas grandes espécies, o culposo e o doloso. Quando o homicídio ele for culposo, entenda. Eu até coloquei um slide, o próximo, sobre dolo e culpa. Então, se você quiser dar uma olhada depois, você pode também. Mas, enfim, homicídio é
culposo. O homicídio culposo, ele tem tanto no Código Penal, que vai ser usado para a maioria dos casos, e ele vai ter o homicídio culposo do Código de Trânsito. O homicídio culposo do Código de Trânsito, pelo princípio da especialidade, ele só vai ser usado nos casos em que você tiver um homicídio culposo quando o agente estiver na direção de um veículo automotor. Qualquer outro cenário que não seja esse é o culposo do Código Penal. Se for esse em específico, culposo do Código de Trânsito. E você vai ter uma diferença na pena também. O do Código de Trânsito é que eu não me lembro do Código Penal, eu acho que é 1 a 2 anos, 1 a 4. Mas o do Código de Trânsito é o dobro dessa pena. Então, se começa em 1, o do trânsito é 2, se for 4 a 8, enfim, é dobrado. E a última questão relevante com relação a esse homicídio culposo, até mesmo porque eu não fiz um slide somente para ele, é a questão do perdão judicial. O homicídio culposo, ele é o único dos homicídios que pode haver o perdão judicial. Então, ele pode acontecer em duas ocasiões, na verdade. Quando a dor física que aquele crime causou, a consequência física dele for muito grandiosa, que não necessite uma pena por parte do Estado, então, puxando para o homicídio no Código de Trânsito, por exemplo. O agente, ele acabou ficando paraplégico. Isso já vai ser uma pena, entre aspas, que ele vai ter pelo resto da vida dele, de modo que a sanção administrativa que o Estado daria não faz sentido. Pelo menos essa é a interpretação. E também pode ser uma dor emocional. Então, pense em uma mãe, por exemplo, que com negligência ou imprudência acabou ocasionando a morte do filho. Então, essa mãe provavelmente vai se culpar disso pelo resto da vida dela. Então, ela pode receber esse perdão judicial e não cumprir com a pena por parte do Estado. Agora, se o crime de homicídio ele for doloso, ele pode ser tanto simples quanto qualificado. E explicar isso na teoria é algo muito fácil, porque o homicídio ele vai ser simples quando não incidir uma qualificadora. E ele vai ser qualificado se incidir qualquer qualificadora que está no parágrafo 2º do 121. E eu digo que na teoria isso é muito fácil, porque na prática isso vai ser uma discussão gigantesca. O promotor provavelmente vai falar que tem alguma qualificadora e a defesa vai ter que se virar para tentar falar que não tem. E isso vai ser uma discussão que muito provavelmente vai ser decidida pelo jurado ali conforme forem apresentados os fatos do caso. Então, na prática, é algo muito fácil de se falar. Na teoria, não, na teoria é muito fácil, na prática, não tanto. Mas, enfim, um outro ponto a ser até falado, e eu não tinha pensado inicialmente em passar isso para vocês, mas dando uma olhada nas minhas provas antigas, eu vi que a Luzia colocou isso. Inclusive, se der tempo, eu vou comentar um pouco o que ela cobrou na minha prova. Mas tinha uma questão que ela especificamente perguntava, e que era a resposta. O homicídio, ele é um crime hediondo, ele pode ser um crime hediondo, na verdade, a depender das circunstâncias. Sempre que ele for qualificado, ele vai ser hediondo, e se ele for simples, ele só vai ser qualificado se for cometido em atividade de extermínio. O que é a atividade de extermínio? A atividade de extermínio é quando o agente, ele determina um grupo específico para que ele cometa o crime. Então, por exemplo, pessoas LGBTs, pessoas vulneráveis que vivem na rua, esse tipo de pessoas. Eles escolhem um grupo e eles decidem matar porque essa pessoa ela está dentro desse grupo. Com relação à pena, a pena do homicídio simples vai ser de 6 a 20 anos e qualificado de 20 a 30. Aqui é aquele slide de dolo e culpa. Novamente, eu não vou me estender muito, porque essa é a matéria do primeiro ano, mas grande diferenciação. O dolo é quando a gente tem vontade de praticar aquele crime ou não se importa em obter aquele resultado, e a culpa é que ele entende que aquele resultado ele é possível, mas mesmo assim ele não prevê esse resultado, ou ele entende que o resultado é possível e ele prevê e não quer que aconteça. Em ambos os casos, você vai ter a punição, salvo na culpa inconsciente. Agora, as qualificadoras do parágrafo 2º. Eu vou passar uma por uma, mas as últimas, elas são bem simples, bem autoexplicativas, então eu não vou falar tanto assim delas, eu vou me focar principalmente nessas primeiras, que são as que mais caem. A qualificadora do inciso primeiro é mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe.
mediante paga e promessa de recompensa são muito parecidas. Então, o que vai diferenciar é justamente o momento em que você vai ter a presença desse dinheiro. Mediante paga é quando, é, nesses casos, você paga e promessa de recompensa, você vai ter um concurso de crimes. Então, você vai ter o agente que está contratando, entre aspas, esse serviço e o agente que vai realizar o crime. Então, o agente que está contratando, ele, naquele momento, vai entregar o dinheiro para o agente que vai cometer o crime. Entregando o dinheiro naquele momento é mediante paga. Mas se ele só combinar com o agente que vai cometer o crime, realize o crime e eu vou te pagar depois, isso é mediante promessa de recompensa. Então vai depender muito do momento em que o dinheiro vai surgir nessa equação. Se for no momento em que eles combinarem esse crime, vai ser mediante paga. Se for para ser pago depois, é mediante promessa de recompensa. Agora, o motivo torpe, ele é um motivo obscuro, um motivo muito reprovável. Não é a ausência de motivo, e também não é um motivo fútil. É um motivo, por exemplo, no caso da Suzanne von Richthofen. Ela matou os pais porque ela queria o dinheiro da herança. Então ela tinha um motivo. E o motivo não chegava a ser fútil, porque fútil é um motivo bobo, inclusive. Não era um motivo necessariamente bobo. Era um motivo, entre aspas, de certa forma relevante, mas é um motivo obscuro. É um motivo que a sociedade rejeita. Então isso seria um motivo torpe. E como eu já falei, o motivo fútil, ele é um motivo bobo, um motivo que em outra ocasião não ensejaria qualquer tipo de crime. Eu lembro até que na minha sala, a Luzia deu exemplo, por exemplo, de um motivo fútil, você chegou na rua, foi cumprimentar a pessoa, e aí você errou o nome dela, e no que você errou o nome dela, essa pessoa foi e te matou. Isso seria um motivo fútil, um motivo que não faz o menor sentido, é um motivo bobo, um motivo besta. Motivo fútil e motivo torpe, eles não convivem ao mesmo crime. Você nunca vai ter um homicídio que é simultaneamente por motivo torpe ou por motivo fútil, na verdade. Ou vai ser um ou vai ser outro. E a ausência de motivo não enseja nem um motivo torpe, nem um motivo fútil. É simplesmente a ausência. Você não sabe o porquê que isso aconteceu. Se você não sabe o porquê aconteceu, não tem como você falar que foi um ou que foi outro. O inciso terceiro. Com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar em perigo comum. Esse começo do inciso, na verdade, ele é exemplificativo, se você for parar para analisar. E ele é exemplificativo porque, mediante o emprego de veneno, é um exemplo de meio insidioso. Meio insidioso em si é muito difícil de explicar porque ele é uma mistura de um meio cruel com um meio que dificulta e torna impossível a defesa do ofendido. Então é quase que uma mistura do que eles fazem no inciso terceiro e no quarto. É um motivo, o próprio veneno, que é um exemplo. Ele é insidioso e cruel porque ele pode sim causar muita dor e é algo que o agente não, a vítima não percebe logo de cara. Então, acontece ali em um ambiente em que você tem, de certa forma, uma traição. Para mim, esse meio insidioso é um dos mais chatos de explicar porque ele é uma mistura de ambos. Agora, o meio cruel e o que possa resultar perigo comum, eles são mais objetivos. O fogo é um meio cruel. Você tacar fogo em uma pessoa é uma forma extremamente cruel de você matar ela. Asfixia também. Você vai. A asfixia ela pode inclusive se dar por vários modos. Pode ser mecânica, então, por exemplo, você apertar o pescoço da pessoa. Pode ser, pode ser química, inclusive, se você coloca ela para inalar muito monóxido de carbono, as células dela não vão ter oxigênio, então ela vai se asfixiar do mesmo jeito. Também é um meio muito cruel que possa resultar perigo comum seria, no caso, o explosivo, porque, bom, é bem autoexplicativo, né? Explode, você pode arriscar a vida de outras pessoas. E a tortura também é um meio cruel e isso não precisa nem elaborar muito. Inciso quarto. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Esse também, o que eu vou me focar é mais nesse final, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O que você conseguir encaixar aí para dizer que foi um homicídio qualificado, você pode, porque, novamente, é muito amplo. Mas com relação aos exemplos, qual a diferença entre traição, emboscada e dissimulação? Emboscada é bem fácil até. É quando a gente ele vai se esconder
para matar a vítima. Então, ele se esconde, digamos, na esquina, a vítima tá passando e aí ele mata. Isso seria uma emboscada. Agora, traição e dissimulação, eles são muito próximos. E a diferença justamente vai ser a confiança. Quando você fala em traição, você pressupõe que a vítima, ela tem uma conexão muito próxima com o agente. Então, pense, por exemplo, em eu, por exemplo, tenho uma relação muito próxima com a minha mãe. Se minha mãe, ela colocasse alguma coisa, ela tentasse me matar de alguma forma, isso facilmente daria uma traição, porque eu confio na minha mãe, eu tenho uma relação muito próxima a ela. Agora, a dissimulação é uma questão de contexto. Você pode não conhecer a pessoa, mas naquele contexto você confia nela. Então pense, por exemplo, na sua primeira semana de aula na faculdade. Você não conhece as pessoas da sua sala muito a fundo, mas naquele contexto você confia estar junto delas em uma sala. Agora, o inciso 5 é para assegurar a execução, ocultação ou a impunidade de outro crime. Isso daí é o que a gente já começa a ir pro lado do homicídio teleológico. E tem conexão teleológica, na verdade. Mas para assegurar a execução. Então, pense que a ideia inicial do agente era cometer, por exemplo, um furto. Ele vai em uma loja, um centro comercial à noite, para cometer um furto. Ele está preparado para isso. Mas no que ele chega lá, tem um vigia noturno, fazendo a segurança da loja. Então, para que ele consiga furtar, ele acaba decidindo matar esse vigia. Isso seria para assegurar a execução, para que ele consiga, de fato, realizar o furto planejado. Agora, para realizar a ocultação, ele cometeu um crime anterior e, para esconder esse crime, ele vai matar a pessoa. Então, digamos que tenha sido uma lesão corporal, então algo que a pessoa já estaria machucada. Para esconder o machucado, ele vai matar essa pessoa. Para garantir a impunidade, no caso, seria voltando, por exemplo, a essa questão da lesão corporal. Ele não queria simplesmente esconder a lesão corporal, ele queria garantir que ninguém saberia que ele cometeu essa lesão corporal para que ele não fosse punido por ela. Então, essa ocultação e a impunidade, na maior parte dos casos, ela vai ser muito parecida e vai ser muito difícil de diferenciar. E eu falo isso também porque caiu na minha prova, uma questão dessa. A impunidade é ele não queria ser culpado pelo crime. Na ocultação, ele não queria que ninguém descobrisse o crime. Não era necessariamente com relação à punição, era só que ele não queria que descobrissem. E por último, a vantagem de outro crime. Pensa que foi algo como, um roubo, sei lá, que nem La Casa de Papel. Foi um grupo de pessoas, realizaram aquele roubo, pegaram bastante dinheiro. Só que na hora de dividir, eles não queriam dividir. Uma dessas pessoas não queria dividir. Então ele matou as outras e pegou o dinheiro para si. Esse é o exemplo clássico de garantir a vantagem de outro crime. Agora, continuando, que essas aqui são as mais simples, que eu falei que eu ia passar mais rápido. O inciso sétimo, contra a autoridade descrita nos artigos 142 e 144. Enfim, basicamente são policiais, agentes carcerários, é, enfim, todos esses agentes de segurança pública que estão de fato descritos nesses dois artigos da Constituição como agentes de segurança pública. Então, imagine que o agente, talvez ele já tenha cometido algum crime anteriormente, e ele foi preso por um policial específico, e ele lembra quem era esse policial. E aí, ou ele terminou de cumprir a pena, ou talvez ele tenha saído com algum benefício, sei lá, sursi, livramento condicional, alguma coisa. E agora ele tá em liberdade, ele tá andando pela rua e ele encontra com esse policial que ele lembra que prendeu ele. Ele pode ir lá e matar esse policial por conta disso. Então seria matar ele por conta da função dele. E esse é um inciso que ele não só vale para o policial em si, mas também para cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Nesse ponto, eu acho que a Luzia não vai cobrar isso de vocês, porque vocês não tiveram direito de família, então não dá para vocês saberem até qual grau, o que que isso significa. Mas eu só vou fazer um pequeno adendo: companheiro é união estável, tá? Cônjuge é quando você é casado, companheiro é união estável. E parente é parente. Consanguíneo é que você é da mesma família. Então, se matar sua sogra, não vale, tá? Não, não encaixa.
tem que ser ali da mesma árvore genealógica, mas isso pode incluir, sim, os adotivos. É, contra membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia Pública que tratam os artigos 131 e 132. Mesma coisa. Reconheceu como promotor de justiça, reconheceu como juiz e matou por isso, matou por conta da função. Por último, o inciso oitavo, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aqui, novamente, vocês não tiveram o estatuto do desarmamento. Então, só um pequeno adendo. Não é todo homicídio que acontecer com arma de fogo. A maior parte dos homicídios que acontecem com arma de fogo é arma de fogo de uso permitido, tá? Então, são armas de mais fácil acesso. Essas aí não incidem aqui. A arma de fogo de uso restrito ou proibido, vocês vão ver certinho depois, mas existe uma lista específica. É, enfim, é mais complicado, mas a maioria não vai se encaixar aqui. Agora, com relação ao homicídio privilegiado. O privilégio, ele é algo até um pouco chatinho de se falar com relação à doutrina, porque tem autores que eles não aceitam, e já adiantando um pouco, o privilégio para homicídio qualificado. Então, esse é um assunto que, dependendo da doutrina que você pegar para ler, vai ser um pouco mais difícil. Então, para essa parte em específica, eu acho legal esquematizado, que ele passa bem certinho, as posições de como é que tá isso, e também tem o entendimento, do STJ, se eu não me engano, que ele dá uma pacificada nisso, mas ainda existe crítica da doutrina. O homicídio privilegiado, ele está no parágrafo primeiro do artigo 121. E ele determina que vai ser privilegiado o homicídio quando ele for cometido por um relevante valor social ou moral, essa é a opção número um, ou logo em seguida a injusta provocação da vítima, que é a opção número 2. Essa opção número um, ela é dividida em duas, como você pode perceber, o valor social ou o valor moral. O valor social vai ser o mais difícil de você ver na prática. Provavelmente nunca, talvez. Que é o, o exemplo clássico e o único, praticamente, que a doutrina tem seria do traidor da pátria. Só que a gente nem sabe quem é o traidor da pátria. Então não faz o menor sentido alguém ir matar um traidor da pátria. O relevante em valor moral já seria, por exemplo, matar o estuprador da filha. Então é algo mais pessoal, algo mais próximo. E é mais fácil também de imaginar. E esse matar o estuprador da filha, eu também vou usar no logo em seguida injusta provocação da vítima, tá? Mas nesse caso, pense que houve um certo espaço de tempo, para não ser logo em seguida. Então, digamos que a filha foi estuprada na semana passada e agora ele achou o estuprador e agora ele mata. Isso seria um relevante valor moral. O logo em seguida é literalmente a filha foi estuprada, ele descobriu naquele momento em que a menina foi estuprada, sei lá, ela chegou em casa e falou: "Olha, eu fui estuprada pelo fulano", e ele vai e mata esse fulano. Aí seria logo em seguida injusta provocação da vítima. Com relação ao homicídio simples, sim, o privilégio ele é muito fácil e ele é defendido extremamente por qualquer doutrina que você veja a aplicação do privilégio no homicídio simples. Não existe nem questionamento com relação a isso. Agora, o homicídio qualificado, que é o problema, que inclusive eu já falei para vocês. O homicídio qualificado tem autores como o próprio César Roberto Bittencourt que ele não aceita ele ser qualificado e privilegiado. Para ele tem que ser uma coisa ou outra, nunca as duas ao mesmo tempo. Apesar de essa questão da doutrina ter uma certa dificuldade, dependendo da doutrina, é claro, ela tem uma certa dificuldade em aceitar o privilégio no homicídio qualificado, o entendimento majoritário
especialmente o entendimento que foi firmado pelos nossos tribunais superiores, é que sim, é possível você ter a aplicação do privilégio no homicídio qualificado, desde que a qualificadora não tenha sido com relação à motivação do crime. Então, pensa, não faz sentido você dizer. Não faz sentido você dizer que o homicídio praticado por motivo fútil foi feito por um relevante valor moral ou um relevante valor social, entendeu? Ou logo em seguida injusta provocação da vítima, porque se for injusta não seria fútil, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, não sendo uma uma qualificadora subjetiva, sim, é possível, o entendimento majoritário e dos tribunais é que sim, é possível você aplicar a qualificadora não, o privilégio e a qualificadora no mesmo crime. Então, a qualificadora vai fazer com que a pena seja de 12 a 30, mas o privilégio ele vai diminuir, e essa diminuição ela pode variar entre um sexto e um terço, e isso vai ser colocado na terceira fase da dosimetria de pena. Agora, pontos relevantes. A gente está falando de homicídio, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais de consumação e tentativa, mas, obviamente, o homicídio, ele depende que a pessoa morra. Então, quando que a gente considera que a pessoa morreu? O Código Penal, ele não fala, mas a lei de transplantes, ela fala. É com a morte cerebral. Nisso, entenda, o cérebro, ele parou de funcionar, mas os órgãos ainda funcionam. Poderia acontecer o contrário também, os órgãos pararem de funcionar, mas o cérebro funcionar. Mas, pela lei de transplantes, é somente a morte cerebral. Agora, com relação ao momento da morte. No geral, isso não vai fazer muita diferença, porque geralmente quando tem alguma tentativa de homicídio, a pessoa morre em questão algumas horas, talvez alguns dias, até mesmo alguns meses depois. Mas digamos que houve ali uma conduta, uma tentativa de homicídio, a pessoa ficou em coma, e somente após anos da pessoa em coma, ela veio a falecer. E quando ela faleceu, a pessoa, o agente, ele já tinha sido condenado por uma tentativa de homicídio. E aí, o que que faz nesse caso? Bom, na verdade, não faz nada, não teria o que se fazer, porque nesse caso, o homicídio, ele já foi julgado. E a gente até tem uma ferramenta para tentar modificar condenações chamada revisão criminal. Só que a revisão criminal, ela nunca pode prejudicar o, o réu. Ela não vai poder prejudicar o réu. Então, não dá para falar, ele foi condenado por tentativa, mas agora, depois dele ser condenado, a pessoa morreu. Então, vamos processá-lo por homicídio. Não dá. Tá, não tem como. Voltando lá no que eu falei no inicinho, o Estado é um ente muito poderoso, então ele precisa ter a ação dele limitada, e essa é uma das limitações. Agora, o homicídio, ele é um crime que permite coautoria e participação. Novamente, brevemente, vocês já viram isso, mas coautoria é quando o partícipe, desculpa, o coautor, ele pratica os atos da execução do crime, então ele tá ali na execução em específico, nesse momento. A participação é quando ele está em qualquer outro momento que não o da execução. Então, pode ser que ele esteja na etapa de cogitação, ajudando a gente a formular aquela ideia de cometer aquele crime, ou na preparação, qualquer que seja ela. Ou mesmo depois, que tem alguns autores que colocam a fase de exaurimento do crime. Pode ser também que ele esteja lá, mas, enfim, a ideia é coautoria somente na execução. Partícipe em todo o resto. Tentativas. Tentativa ela pode ser perfeita, que é quando a gente ele faz todas as etapas da execução do crime para ele obter um resultado, mas ele não consegue por motivos alheios à vontade dele. A tentativa imperfeita é que quando ele está na execução do crime, ele não consegue finalizar essa execução por motivos alheios à vontade dele. A tentativa vermelha, também chamada de cruenta, ela, essas tentativas vermelhas e brancas, elas podem ser aplicadas em outros crimes, mas geralmente a gente só fala dela pro homicídio. Mas no caso do homicídio em específico, tentativa vermelha seria aquela em que
o agente ele consegue atingir no sentido de machucar a pessoa, a vítima, mas não necessariamente matar ela. Ele não chega a matar. Se ele matasse, seria uma consumação, não seria uma tentativa. Agora, a tentativa branca é quando ele sequer acerta a vítima. Então, pensa que talvez ele foi dar um tiro, só que ele errou o alvo, ele nem sequer chegou a acertar a pessoa. Nisso, eu também coloco para vocês para darem uma olhada na questão da tentativa inidônea, que seria o crime impossível, que é quando, por ineficácia absoluta do objeto ou do meio, você não consegue resultado nenhum. Então, você tenta matar, por exemplo, alguém que já está morto. Isso também cai um pouquinho. Com relação à classificação do crime de homicídio, para a gente finalizar esse crime. O homicídio ele é um crime comum, então ele não exige nenhuma característica especial do agente. Ele é um crime material, ou seja, ele se consuma com a morte. Ele é simples no sentido de ele só defende um bem jurídico, que seria a vida. Ele é um crime de dano, porque a intenção do agente é causar um dano irreparável à vida, o qual seria a morte. Ele é instantâneo, porque quando a pessoa morre, a vítima morre, ela morre em um momento específico, que é possível você apontar no tempo. De resultado permanente, porque uma vez que a pessoa morre, ela não vai reviver, não existe isso. Ele é unissubjetivo, porque ele pode ser praticado por uma só pessoa. E ele é plurissubsistente, porque a ação típica ela pode ser dividida em várias condutas. Agora, com relação ao feminicídio. Se eu não me engano, a Luzia ela chegou até a passar feminicídio primeiro e depois ela passou homicídio, mas eu acho que fica mais fácil passar o homicídio e depois o feminicídio. Então eu acabei mudando um pouquinho a ordem. O feminicídio, antes ele, na verdade, era um homicídio qualificado. E isso mudou com a Lei 14.994 de 2024. Na minha prova em específico, ela cobrou isso, e ela cobrou também você saber a data, que é o dia 9 de outubro de 2024, que foi quando ela entrou em vigência. E uma observação, isso não foi uma novatio legis impégios. Novatio legis impégios seria se o feminicídio ele não fosse uma conduta criminalizada de forma alguma, mas ele era, porque ele era um homicídio qualificado. Então, como ele só deixou de ser uma qualificadora do homicídio e passou a ser um crime autônomo, apesar de ter uma pena mais elevada, isso é considerado uma continuidade normativa típica, não um novatio legis impégios. O crime, ele basicamente consiste em matar uma mulher pelas condições do sexo feminino. E nesse ponto, a lei que instituiu esse crime foi muito boa em determinar exatamente o que seriam essas condições e não deixar isso tão aberto à interpretação. E são duas, novamente. São casos de violência doméstica ou familiar, então não necessariamente relacionamentos amorosos, mas também dependendo de como for, questão de pessoas que moram juntas. Então, pensa em pessoas que moram juntas por conta da faculdade, por exemplo, que elas dividam esse mesmo espaço, é uma convivência doméstica. Ou mesmo dentro da família. Então, sei lá, um tio que matou uma sobrinha. Pode se encaixar dependendo de como for. E o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Essa é basicamente você matar porque tem ódio de mulheres. É possível? Sim, mas essa é uma das penas mais altas do Código Penal, na verdade, porque, como foi criada em 2024, já havia alteração que permitia que os crimes chegassem a 40 anos. Então, ela varia de 20 a 40 anos. Além disso, você vai ter as causas de aumento de pena, porque não é simplesmente você matar a mulher e acabou. As penas, essas causas de aumento de pena estão presentes no parágrafo segundo e elas prevêem um aumento de um terço se caso a mulher ela estivesse grávida ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou se ela é responsável por alguma criança ou pessoa portadora de deficiência. Também pode ser contra menor de 14 anos ou maior de 60, então seria uma vulnerabilidade pela idade, ou pessoas portadoras de deficiências que acarretem vulnerabilidade. Então seria mais uma questão de vulnerabilidade física nesses casos, mas entenda, pessoas vulneráveis.
O terceiro, na presença física ou virtual de descendentes ou ascendentes. Esse não seria nem tanto. O primeiro também não, né? Mas não seria tanto por questão da mulher, mas também pela pessoa que vai traumatizar. Então, na presença do filho, matar a mulher na presença do filho, você traria um trauma muito grande a essa criança. Ou dos pais dela também, enfim, ascendentes. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência, e essas medidas protetivas de urgência em específico são as da Lei Maria da Penha. Então, quando você já tem um histórico de violência, você pode facilmente aplicar isso, uma medida protetiva, por exemplo, manter uma certa distância, e uma vez que você não cumpre com isso, pode acarretar na configuração, se matar a mulher, é claro, do feminicídio. Nas circunstâncias previstas no inciso 3, 4 e 8, que seriam os homicídios, as qualificadoras do homicídio. Se eu não me engano, seria o meio insidioso ou cruel, e o mediante alguma dissimulação, traição, emboscada. E o oitavo é arma de fogo. Então, de uso restrito ou proibido. Fora isso, o crime de feminicídio ele é bem mais simples que o homicídio. Foi por isso também que eu fiz essa mudança. O crime de feminicídio, ele tem basicamente as mesmas características, na verdade são exatas as mesmas características do crime de homicídio, então eu não vou passar todas, mas o que eu vou pontuar o crime de feminicídio é um crime comum, porque a característica especial exigida nesse crime é a da vítima, que seria ser mulher. O agente pode ser qualquer um, inclusive pode ser uma mulher que tenha sido morta por uma outra mulher, se estiver naquele contexto, se encaixar naquele contexto. Então, o agente em si não tem qualquer característica especial, por isso não é um crime próprio, é um crime comum. Agora, por último, o último crime que a Luzia passou para vocês é o crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável, depois vocês vão estudar o estupro normal, mas ele tem uma diferença pro estupro, que é a vítima vulnerável. Essa é a grande diferença. E tendo uma vítima vulnerável, você vai mudar o tratamento desse crime. O estupro, vocês vão ver que ele depende de uma violência. No estupro de vulnerável, como você tem essa vulnerabilidade da vítima, você não depende da violência. A vulnerabilidade, ela pode ser tanto por uma questão de idade, quanto por uma questão física ou mental. Então, a questão da idade, menores de 14 anos. Questões físicas, então pense em uma pessoa desacordada, uma pessoa paralisada, ou questões mentais, uma pessoa que ela não tem discernimento pro ato, não é discernimento reduzido, é que ela não tem o discernimento pro ato. Esses são os casos de vulnerabilidade que são trazidos para o estupro de vulnerável. E nesse ponto também eu queria fazer um adendo com relação à legislação antiga, porque isso apareceu na minha prova também. Quando a Luzia ela fez aqui a questão, depois ela até mencionou pra gente, antes não existia estupro de vulnerável, só existia estupro. E existia ali algo que eles falavam de violência presumida. Esse caso de violência presumida precisava ser analisado caso a caso, e se fosse um caso de estupro com violência presumida, você teria uma pena maior do que a do estupro normal. Mas isso não existe mais, nós não falamos em violência presumida, às vezes a doutrina até faz uma referência, dizendo que, por exemplo, o do menor de 14 anos seria uma violência presumida, mas isso não existe na nossa legislação atualmente. Então, o que existe são presunções absolutas e relativas, como, por exemplo, a questão do não tem discernimento. Essa é uma presunção relativa porque ela vai precisar ser comprovada. Você vai precisar de um laudo para saber se a pessoa ela podia ou não entender a conduta. Agora, com relação aos menores de 14 anos, inclusive isso é uma novidade recente, é absoluta essa presunção. Não existe discussão com relação a ela. É, Esse é um crime que, sendo a vítima vulnerável, pouco importa o consentimento que essa vítima dê. Então, mesmo que seja, sei lá, uma criança de 12 anos que fale sim, que consinta com esse ato, ela não pode consentir, então mesmo assim vai configurar o crime. Como regra, esse não é um crime que vai a júri, mas ele pode ir, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, por alguma conexão com um homicídio, por exemplo. Nesse caso, ele iria a júri, mas como regra ele não vai. Os parágrafos terceiro e quarto, eles prevêem
formas pré-dolosas de se cometer o crime, mas a pena base é de 10 a 8 anos. Agora, com relação a esses parágrafos 3 e 4, e também ao concurso de crimes, porque isso vai estar bem envolvido. As figuras dos parágrafos 3 e 4 se referem a crimes pré-dolosos. Aí eu lembro vocês rapidamente. Pré-doloso é aquele crime em que na conduta você tinha a vontade do agente de realmente produzir aquele resultado, mas na consumação você teve um resultado diferente. Então, no caso do parágrafo terceiro, o agente queria estuprar, mas ele não queria causar uma lesão grave. Só um momentinho que eu vou beber uma aguinha. Voltei. Voltando. Parágrafos terceiro e quarto. O terceiro, ele faz referência ao crime pré-doloso que vai acontecer quando você tiver uma lesão grave. Então, o agente, ele queria estuprar, mas ele não queria provocar uma lesão de natureza grave. E nisso, leia grave e gravíssima também, tá? O código geralmente ele só fala lesão grave, mas isso engloba a gravíssima. É só a forma como isso foi escrito. E eu acabei colocando dessa mesma forma. Mas enfim. Nesse ponto, a lesão leve, ela é absorvida pelo crime de estupro de vulnerável. Então, se tiver uma lesão leve, desconsidere. Você não vai ter a figura do parágrafo terceiro, você vai ter o estupro de vulnerável na sua forma normal. E, pela previsão desse próprio parágrafo, quando resultar uma lesão grave, a pena vai ser de 12 a 24 anos e multa. Com relação ao parágrafo quarto, a ideia é a mesma. Então, o agente ele queria estuprar, mas acaba que sobrevém a morte da vítima. Nesse caso, por ser uma vítima vulnerável, por ter esse contexto do estupro de vulnerável, a pena já vai ser bem mais elevada. Mas não deixa de ser um crime pré-doloso. A pena vai ser de 20 a 40 anos. E nesse momento, é importante eu diferenciar para vocês a questão do crime pré-doloso e também a questão do crime, do concurso de crimes, na verdade. O crime pré-doloso é quando o agente ele tinha vontade de cometer um crime, mas pela forma como aquilo se deu, como tudo se desenvolveu, acaba que ele teve um resultado diferente do esperado. Então, com relação aos parágrafos terceiro e quarto, o agente ele queria sim estuprar, mas ele não queria causar nenhuma lesão grave ou gravíssima e nem matar. Ele só queria, o dolo dele era no estupro. A lesão e a morte foram culposas. Agora, é, e detalhe, se acontecer, por exemplo, no parágrafo quarto, a morte, você não vai ter esse crime sendo levado a júri, tá? Porque a morte foi culposa. Lembra que eu falei que o júri eram crimes dolosos contra a vida? Nesse caso, a morte ela seria culposa e ela estaria dentro dessa qualificadora do estupro de vulnerável, seria julgado, inclusive, com essa pena muito parecida com a do feminicídio, 20 a 40 anos, mas não seria competência de um júri, seria competência de um juiz singular. Agora,
com relação ao dolo em ambas as condutas. Nesse caso, nós teremos o concurso de crimes, ou seja, temos uma vontade do agente de cometer esse estupro de vulnerável e também temos uma vontade desse agente de cometer um outro crime, como uma lesão corporal. Se o agente ele queria tanto causar um estupro, quanto machucar essa pessoa a ponto de causar uma lesão corporal grave ou gravíssima, ou até mesmo leve nesse caso, é, não, a leve seria absorvida. Se ele teria realmente a vontade de causar uma lesão grave ou gravíssima, você vai ter dois crimes diferentes, porque ele teria dolo em ambas as condutas. E o mesmo se aplica para o homicídio nesse caso. Se ele tinha vontade de estuprar e de matar, então ele tem dolo em ambas as condutas. Você vai ter um concurso de crimes dolosos. E nesse caso, como o homicídio ele é doloso, independentemente de ele ser simples ou qualificado, ele vai a júri. Então, esse seria um exemplo em que você teria o estupro de vulnerável indo a júri junto com o homicídio, como um crime conexo. Como eu falei para vocês, teve uma mudança recente agora pela Lei 15.353, que instituiu o parágrafo 4º-A no crime de estupro de vulnerável. Esse parágrafo 4º-A, ele fez algo que geralmente você não tem, que é instituir uma interpretação fixa para a lei. E nesse caso foi determinar que menores de 14 anos, eles sempre seriam vulneráveis e não existe a interpretação em contrário. Isso a gente pode conectar muito com a súmula do STJ que fala sobre o distinguishing, que é uma. Ele não é usado só em casos de estupro, mas ele acabou sendo muito famoso pela sua aplicação em casos de estupro. Mas a ideia dessa súmula é que quando, na verdade, a gente comete um crime, talvez a lei funciona muito bem, sim, mas talvez em alguns casos ela não entenda, ela não aborde a complexidade daquilo. Então, você precisa olhar para além da lei para fazer justiça de verdade, para que você não cometa uma injustiça. Essa é a ideia do distinguishing. Só que o que estava acontecendo, em especial no crime de estupro de vulnerável, é que geralmente uma menina, ela acabava sendo a vítima desse crime e ela acabava desenvolvendo um relacionamento amoroso com esse esse estuprador e muitas das vezes acabava engravidando, e com isso os tribunais entendiam que não houve o crime porque já tinha até a formação de uma família. Com isso, eu gostaria de colocar um adendo que isso não é uma ideia tão antiga assim. Puxando um pouco pro direito civil, novamente a parte de famílias, que eu sei que vocês não tiveram, mas mais a fim de curiosidade, o casamento, ele só é permitido a partir dos 16 anos. Porém, antes, isso já foi revogado, tá? Mas antes dava para o casamento acontecer antes dos 16, com o fundamento em que aquela pessoa, o marido ou esposa, enfim, lá não especificava, não tivesse que sofrer sanções criminais. Ou seja, o estuprador casava com a vítima para que ele não fosse processado por estupro. Isso valia para outros crimes também que existiam antigamente, como, por exemplo, o crime de sedução, esse tipo de coisa. Novamente, já foi revogado, mas por muito tempo esteve presente. Inclusive, no último Código Civil que a gente tem, que é de 2002, ainda tinha essa disposição, para vocês entenderem que não é algo, sei lá, de 1800 e bolinha. Não é, é algo bem mais recente do que se imagina. A adequação típica do estupro de vulnerável. Primeiro, eu não falei adequação típica, mas basicamente o que leva você a considerar que algo foi um estupro de vulnerável? Qual conduta leva a esse entendimento? O estupro de vulnerável, ele vai acontecer quando você tiver qualquer ato libidinoso praticado contra uma pessoa vulnerável. Esses são os dois pontos principais. A vítima, ela é vulnerável e ela sofre um ato libidinoso por parte do agente. Ato libidinoso é um gênero do qual decorrem vários outros.
sendo um dos principais exemplos e o que aparece muito em crimes de estupro, conjunção carnal. Mas podem ser quaisquer atos libidinosos, não é somente a conjunção carnal. A tentativa e a consumação. A consumação eu já disse, qualquer ato. Então, no que o agente ele iniciar o ato, você já vai ter a consumação. E a tentativa é um pouco estranho, mas a doutrina coloca que ela é possível. E vocês vão perceber isso muitas das vezes, que ao invés de dar um exemplo, é, a doutrina simplesmente vai falar é possível, ou tipo assim, é legalmente permitida. Mas não existe muito exemplo do que seria isso. Mas, em teoria, seria o agente, ele vai dar início ao ato libidinoso, mas ele seria impedido antes. É possível? Sim, mas é meio estranho. Agora, com relação à classificação do crime de estupro de vulnerável, e já terminando essa parte da matéria em si, depois eu vou fazer alguns comentários sobre a minha prova, então ainda tem essa partezinha. Mas o crime de estupro de vulnerável, ele pode ser considerado como um crime comum. Novamente, a característica especial vítima vulnerável é referente à vítima, não ao agente. Então, é um crime comum e não próprio. É material porque você depende do resultado, que seria a prática desse ato libidinoso qualquer. A forma dele é livre. E quando nós falamos que é um crime de forma livre, entenda, a doutrina não fala nada sobre, ai, necessariamente tem que ser uma conjunção carnal, necessariamente tem que ser sexo oral. Não existe nenhuma disposição nesse sentido. Só fala que seria um crime praticado quando o agente ele tem algum ato libidinoso, ele pratica algum ato libidinoso com uma vítima vulnerável. Então, qualquer ato libidinoso configura. Isso seria um crime de forma livre, não é específico a conduta. Como regra, ele é um crime comissivo, então o agente ele tem que praticar uma ação, que seja a prática desse ato libidinoso, mas ele também pode ter a punição pela omissão, desde que ela seja penalmente relevante. Então, aqueles que deviam e podiam agir para impedir o ato, mas não fizeram. Ele é instantâneo, porque o ato libidinoso ele vai acontecer em um momento específico, e ele é plurissubsistente. Então, ele pode ser praticado em vários atos. E aí, novamente, um adendo. Se esses vários atos eles acontecerem em um mesmo contexto fático, então, digamos, num intervalo de 1 hora, nesse mesmo dia, enfim, foram vários atos libidinosos com a vítima. Isso seria considerado um crime único, porque está dentro do mesmo contexto fático. Agora, se forem em contextos diferentes e com contextos diferentes, entenda. Podem ser no mesmo dia, mas sei lá, em um momento pela manhã, outro à noite, ou em dias diferentes, semanas diferentes, meses diferentes, anos diferentes. Isso seriam contextos fáticos diferentes, e contextos diferentes geram múltiplos crimes. Basicamente, com a parte do conteúdo, é isso. Mas eu tenho aqui as minhas provas. Eu tive que pegar 3 provas para eu conseguir o conteúdo da prova de vocês. Porque, por exemplo, o estupro de vulnerável, ele não era para ter sido dado, pelo menos comparando com a minha grade, não era esse semestre ainda, era no próximo. Então eu tive que caçar aqui algumas provas. Mas a minha primeira prova, ela foi sobre homicídio, inteiramente sobre homicídio. É, a questão foi um. Ela é dividida em 2 partes, eu não sei se de vocês também é. Tem a parte das alternativas e tem a parte da dissertativa, a minha. A minha dissertativa foi sobre o homicídio qualificado e o homicídio privilegiado. Eram 15 linhas e era para dissertar sobre as 2 possibilidades e também as questões. Se vocês quiserem, é só me mandar uma mensagem que eu explico um pouquinho melhor o que aconteceu em cada uma delas. Mas o principal, ela voltou muito na parte geral, então ela falou muito, por exemplo, de ser um. Tem aqui uma questão, por exemplo, que ela busca a diferença entre uma culpa e um dolo, aqui no casinho. Também tem um exemplo em que fala que por razão de uma imperícia aconteceu a morte. Então, você tinha que identificar que era um homicídio culposo. Também tem. é,
Questão, por exemplo, de dever jurídico. Então, um salva-vidas que acabou não salvando a vida de uma criança e a criança morreu. Novamente, análise do caso. Teve também aqui um que foi homicídio culposo, homicídio por omissão, que seria exatamente esse exemplo, por exemplo, do estupro de vulnerável, em que geralmente o homicídio ele é um crime comissivo, é um crime por ação, mas nesse caso ele foi praticado por omissão. É, tem vários. Teve uma sobre tentativa também, quando seria considerado uma tentativa de homicídio, que ele não conseguiu matar. Enfim. Ah, também caiu bastante sobre as qualificadoras. Então, qualificado mediante paga em concurso material com delito de destruição, subtração, ocultação de cadáver. Tiveram várias questões. Se vocês quiserem que eu comente um pouquinho mais o que que aconteceu em cada uma delas, novamente, só me mandar uma mensagem. Nessa minha outra prova aqui, teve só uma questão que seria mais relevante a parte de vocês, que foi quando ela pediu para falar qual tipo de homicídio foi, como que, na verdade, como seria a punição. E nesse caso foi um caso de um pai cuja filha foi estuprada e logo em seguida ele matou o estuprador da filha, então seria um homicídio privilegiado. Além disso, ela colocou algumas coisas de homicídio privilegiado não é compatível com, e aí, qualificadoras subjetivas, enfim. E por último, eu peguei aqui uma do estupro de vulnerável. Aqui fala que o pai descobriu que um homem de 45 anos tinha relações sexuais com a filha de 14, se isso era ou não estupro de vulnerável. É, uma adolescente de 12 anos, a mãe chegou em casa e descobriu que ela estava tendo relações sexuais com o padrasto dela. E qual seria o crime da mãe? Novamente, estupro de vulnerável por conta da omissão dela, porque ela não fez nada. Aqui também tem sobre o estupro de vulnerável, analise as informações abaixo. Também aparece é, com base no. Ela também colocou uma questão aqui sobre erro, no caso de estupro de vulnerável, que é quando o agente ele não percebeu que a vítima ela era vulnerável. Ele pensou que ela fosse mais velha, então acabou acontecendo esse crime. Basicamente, foi isso. Então, quando a Luzia ela estava vendo essas questões, ela voltou bastante em conceitos da parte geral. Então, a minha dica, além de vocês estudarem esses crimes em espécie, deem uma olhada na parte geral. Então, aquela questão de dolo, culpa, a omissão quando ela é penalmente relevante, até um pouco sobre as tentativas, crime possível também caiu em uma. Mas, enfim, voltem na parte geral. A minha primeira prova, a Luzia, era só de homicídio, mas ela cobrou muita coisa de parte geral, muita coisa mesmo. Mas, enfim, essa monitoria, ela foi mais uma revisão para a prova de vocês, então ela foi até num formato um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu também acabei dando algumas pausinhas, que minha garganta ela tá meio chata ultimamente, ela anda muito seca. É, mas, fora isso, espero que isso ajude para a prova de vocês. Novamente, voltem, revisem a parte geral, deem muito carinho para a parte geral. Na minha prova caiu muito. Eu até fiquei meio assustada com o quanto de parte geral caiu nessa prova. Mas, enfim, eu fico por aqui. Aqui é o final da monitoria. Dessa vez eu não separei para vocês questões, porque eu decidi comentar um pouco do que aconteceu na minha prova, que eu achei que seria um pouco mais relevante para vocês. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. É só me mandar uma mensagem. Vocês provavelmente já têm meu número. É, mas enfim, espero que tenha ajudado.